Beleza. Pessoal, o doutor Ricardo Dias é nosso amigo há muito tempo, meu e da doutora Maria Lúcia, e ele junto com a Érica, eu acho que eles foram nossos primeiros monitores, quando eles eram alunos. E eles iam atrás daquilo que a gente chamava hepatite não A, não B, transfusional. Daí a gente tentou ver se pegava o pessoal dos pacientes que tinham tido cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, e monitorava as ALT para ver se a gente via aquilo que as pessoas descreviam nos pacientes transfundidos. Acho que foi nosso primeiro contato, Ricardo. Acho que foi, mas acho que não, acho que antes tinha um ambulatório também, né? Como aluno a gente ia no ambulatório também de hepatite. Que aí eu fiquei um tempão direto. Ricardo foi formado lá na escola, fez residência, pós-graduação. Eu tive a oportunidade de estar na banca dele de doutorado. Ele acabou se envolvendo numa pesquisa que foi, daí eu acho que ele trilhou todas as coisas que ele fez depois, né? Ele virou um especialista em retrovirologia. Ele tem uma produção científica absurda. Ele acaba tendo um laboratório de retrovirologia dentro da escola que faz toda a pesquisa para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, ele tem uma carreira brilhante, além de ser um amigo. Como vocês vão ver, é um cara que vai hoje contribuir aí com o nosso caso, e depois ele vai dar uma canja para a gente das coisas que ele viu nesses 20 cacetada anos de experiência, que começou lá em, acho que 93, lá no laboratório do professor Michael Bush, lá na Califórnia, e ele é um dos nossos expoentes. E eu não lembro com sei quantos anos ele está agora, mas ele teve uma inclusão nos 10 melhores cientistas brasileiros antes dos 40 anos. Então, Ricardo, bem-vindo à nossa reunião. É uma reunião super... A gente discute um caso, geralmente a gente vai perguntando para os residentes, PG, todo mundo vai falando, e a gente queria que você ajudasse a gente hoje aí com a sua Obrigado, Edu. Obrigado. Vou me esforçar aqui. A doutora Maria Lúcia queria dar mais umas palavras para ele. Eu só dizer que é super bem-vindo, nosso amigo aí, como o Edu comentou, de muitos anos, né? E que virou esse cientista super respeitado. Então, para a gente é uma honra ter ele aqui hoje na nossa reunião. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Lúcia. E a Ana Cristina, né, que está nos abrilhantando com o casinho que ela vê. Quando a gente pediu semana passada para a Ju separar, a gente viu que tinha, acho que umas 10 gastrofolhas. Quando ela soube, ela falou, deixa comigo. Nossa chefa. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Esse paciente é um paciente que veio para cá em maio de 2006, e por isso que o Edu falou comigo, porque eu recebi ele a primeira vez no ambulatório, acompanhei ele por um bom tempo. É um paciente de 39 anos, que tinha 39 anos na ocasião, masculino, é um moço chileno que estava no Brasil desde 2000, solteiro, professor de espanhol, branco. Então, ele procurou atendimento ambulatorial num serviço de hepatologia, que não o nosso, em 1998, inicialmente por episódios flutuantes de icterícia, isso lá no Chile ainda, e uns quadros de dor em andar superior do abdômen e vômitos. Nessa época, quando ele ainda estava no Chile, ele foi diagnosticado com doença das vias biliares SIC. Em 2006, ele já, no Brasil, veio procurando atendimento pelo mesma queixa de icterícia e prurido intermitente, faltou aqui 4 episódios desde 2000. Então, nós estávamos em 2006, ele tinha 4 episódios desde o ano 2000. É um paciente que tem um HIV, que foi diagnosticado em 1991. Ele vinha usando Caletra e Biovir naquela época, há 6 meses, vinha com uma carga viral indetectável com CD4 de 480.
E aí, esse paciente veio para o Brasil por causa, na verdade, do acesso ao tratamento para o HIV. É um paciente até que a irmã dele é médica lá no Chile, ele ficou bastante doente, teve várias doenças oportunistas, teve isso que ele me relatava, ele teve isóspora, criptosporidium, candidíase esofagiana, sarcoma de Kaposi disseminado, teve um condiloma ressecado em 2000. O motivo da mudança dele para o Brasil, na verdade, foi pela facilidade, pelo acesso ao tratamento do HIV. Tem uma história de um contato prévio com cura, com hepatite B, tinha uma dislipidemia em uso de pravastatina, 10 miligramas. Tem uma história transfusional lá em 98, 99, nessa época que ele ficou muito ruim, na pior época da imunossupressão, da doença. Tinha um piercing que foi colocado em 2004. É um paciente que não tinha história de uso de drogas ilícitas, droga injetável, tem um etilismo aí bastante variável ao longo dos anos. Então, nessa época, ele referia aí 2 taças de vinho cerca de 3 vezes na semana, mas ao longo dos anos ele variou bastante esse consumo de álcool, então tinha uns períodos aí de maior consumo, um consumo relativamente abusivo. No exame físico da ocasião, era um paciente em bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço. Tinha aí, aliás, não dei aqui os créditos, a Jéssica, residente, não sei se ela está aí, ela preparou esse caso para a reunião da disciplina, o Edu até que me mandou, eu fui mudando aqui o nosso foco, porque ela foi discutir uma outra peculiaridade aí do caso, mas esses slides aqui, eu vi aqui o lote, porque eu não uso esse lote, e lembrei, ó, esses slides são da Jéssica, preciso dar os créditos, e eu fui complementando e adaptando. É um paciente que tinha 1,59 m, tem, né? Na época pesava 69,5 kg, não tinha estigmas periféricos de doença hepática crônica, pressão de 14/10, frequência de 64, ausculta cardiovascular e respiratória não tinha alterações, e ele tinha um fígado palpável, 2 centímetros do apêndice xifoide, não tinha traube ocupado, não tinha palpação de baço. E aí ele tinha de exames de laboratório, umas transaminases alteradas, 1,5 vezes, aqui é 41, tá? Esse TGP 78 é 41, uma bilirrubina de 1,9, mas com direta de 0,6, então uma transaminase aí 1,5 vezes, 2, fosfatase de 236 para um limite de 250 e uma gama de 1073, isso lá de 2006. Com albumina de 4 e NR de 0,97, com hemoglobina boa, 223 mil plaquetas, função renal normal, tinha um colesterol de fato de 302, com LDL de 140, muita hipertrigliceridemia, o perfil sorológico de fato com contato com cura para hepatite B, um anti-HCV negativo, e como ele tinha o HIV, a história de ter sido muito imunossuprimido, apesar de que não chegou imunossuprimido para a gente, mas a gente fez um HCV-RNA que foi indetectável. E aí, ele trazia lá um ultrassom de abdômen de 2004, as imagens dele, pessoal, tirando uma imagem de 2008 e outra de 2012, que são aqui do serviço, são todas externas, porque umas ele fazia nesse serviço externo, antes dele ter convênio, e depois como ele fazia, ele tinha um convênio médico, e tinha um acesso, ele fazia os exames e trazia. Então, infelizmente, eu não tenho a imagem para mostrar, eu vou ter os relatórios. Então, ele tinha aqui, algumas delas eu me lembro muito bem de ver, inclusive. Ele tinha um ultrassom de fora com fígado heterogêneo, com aumento de ecogenicidade periportal, descrevia vias biliares intrahepáticas sem alterações, um baço de tamanho normal, e um outro de março de 2006, que já descrevia aí um espessamento parietal difuso de canalículos biliares, talvez fosse esse espessamento periportal que foi visto no ultrassom, que na verdade, como corre junto o sistema, né, veia porta e via biliar, talvez aquilo já fosse um espessamento parietal de vias biliares, e eles descreviam um espessamento parietal difuso de canalículos hilohepático e perivesicular. E uma vesícula contraída e irregular com um importante espessamento perivesicular. E aí,
A essa altura, tem uma perguntinha aí de hipóteses diagnósticas. Essa perguntinha está mais para frente, mas eu vou fazer a pergunta antes. Quem arriscaria aí um palpite diagnóstico? Ninguém? Ioanca? Chama pelo nome, né? Ioanca, já vi você aí, vou perguntar. Oi! Estou em aula. Estou de plantão. Mas eu acho que eu conheço esse caso, porque o paciente chileno, a gente conversou, acho que vi ele em uma consulta. Então, se você conhece, eu vou dar PIN. Não, mas posso falar. Não, se você conhece, você tem spoiler. Natasha, o que você acha? Natasha saiu? Doutora Ana? Pode colocar o primeiro slide. Para o primeiro? Gente, isso, onde estão todos... Não, isso, onde está... Isso. E aí? Alguém Fernanda. vai falar com a doutora Ana aí, pessoal? Eu chamei Fernanda aqui, a minha filha respondeu aqui em casa. Não, é outra Fernanda, minha filha. Doutora Ana. Oi? Daniele falando. Diga, Daniele. Colangiopatia do HIV, alguma coisa assim, porque ele tem fosfatase alcalina, né, e gama GT elevadas, é um paciente HIV, não sei, né, icterícia, algumas alterações aí de canaliculares. Perfeito. Pensando nisso. Alguma outra hipótese? Alguém pensa diferente? Teríamos um diagnóstico diferencial para um homem jovem, cerca de 40 anos, com uma doença colestática e uma suposta alteração de vias biliares no ultrassom? O que seria um diagnóstico diferencial para ele? CEP, podemos pensar... Né? Pausani? Poderíamos pensar também em CEP. CEP. Pela idade, pelas enzimas colestáticas elevadas. Perfeito. Alguém dá mais? Ele é chileno, hein, gente? Tem alguma peculiaridade no Chile em relação às doenças colestáticas? Tem. Acho que... Ele não tinha cálculo, né, biliar, doutora? Não tinha cálculo descrito. Ele tem um ultrassom que não referia nada da vesícula, aparentemente era normal, que era esse de 2004, e deixa eu até olhar aqui se nesse de 2004, baço normal, eu mesma que não anotei, devia estar normal. E esse de 2006, ele faz menção aqui a uma vesícula contraída irregular com importante espessamento perivesicular. O que poderia ser isso aqui? Quem que falou aí de cálculo? Eu, Daniele, doutora. Vai lá, Daniele. O que essa vesícula aí tem a ver? Exclui cálculo? Não exclui cálculo? Exclui uma doença relacionada a cálculo? Não, é porque eu pensei que poderia estar fazendo, o cálculo está passando e causando aquela alteração da fosfatase, da gama GT, e dando aquela icterícia naquele momento, depois ele deixa de ficar, né, ictérico, não é isso? Perfeito. Então, não sei se o cálculo... Falhou seu áudio aqui. Poderíamos pensar também em um câncer de vesícula, mas de 2006, não sei. Na verdade, perfeito, Ioanca. Tem uma neoplasia, ele tem uma história de icterícia intermitente, né? E a gente tem uma das neoplasias periampulares aqui, lá de livro, né? Ela cursa caracteristicamente com icterícia flutuante, né? Que neoplasia?
Miríase, não? Não, miríase é uma condição benigna, né? É uma complicação de uma doença de via biliar, pouco frequente, né? Menos de 1% das doenças relacionadas a cálculo complicam com miríase, mas é uma doença benigna. Klatskin, eu quis falar Klatskin. Tumor de Klatskin, que não... O Klatskin está mais lá para cima, na confluência. Mas tem o tumor de papila? Papila, né? Papila, a história natural dele, ele entope a papila e ulcera, entope e ulcera, aí vai fazendo aquelas icterícias flutuantes. O que fica um pouco fora aqui é a idade, né? É um paciente muito jovem para ter tumor de papila, né? Mas seriam essas as hipóteses. E aí, Daniele que falou aí, perfeito, o cara tinha história de dor, de icterícia, de vômito, né? E um ultrassom sem cálculo não exclui uma doença calculosa, né? E essa vesícula aqui, às vezes a gente pode ver mesmo uma vesícula contraída, irregular. Como é que chama aí essa vesícula? Que é uma complicação de doença calculosa da via biliar. Não é, Você tá falando não é vesícula aquela em porcelana? A porcelana, ela faz calcificação, né? E a gente vê ali até no raio-x, né? Vê a calcificação. Mas é um parente da vesícula em porcelana. A gente tem a vesícula esclerotrófica, né? Ah, tá, esclerotrófica. E às vezes, nesse episódio aqui, 11 de março, foi até antes da chegada dele no serviço. A gente não sabe como é que ele estava, se foi num desses episódios de dor. Mas olha aí, Daniele, vai que ele tinha uma vesícula esclerotrófica e ele tinha um cálculo aí dentro e migrou, e essa vesícula estava inflamada, vai saber, tinha um importante espessamento perivesicular, né? É isso que eu pensei. Sim. A minha internet caiu, mas eu voltei. Eu vi. Até achei que fosse a minha, porque a minha aqui é danada para cair. Foi a minha, doutora, descarregou meu telefone. Então, diante disso... Ana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Medicamento, droga, álcool? Isso. Ah, sim, esqueci de colocar. O álcool eu te falei, né? Ele tinha aí 2 a 3 vezes por dia de ingesta naquela ocasião. Esqueci de colocar aqui. Quando ele chegou, ele estava tomando a pravastatina e ele estava com Caletra e Biovir. Ele não tinha mais nada de uso de medicamento. Ele chegou a usar num serviço externo, assim, sem ter diagnóstico ainda, um ácido ursodesoxicólico, e o pessoal não sabia ainda o diagnóstico definido, e já tinha parado. Então, aqui a gente nem sabia o que ele tem, o que ele deixa de ter, e só. A minha pergunta é, esse nível de lesão canalicular e esse aspecto morfológico pode ser compatível, por exemplo, com toxicidade de medicamento, na hora que você olha? A lesão canalicular até poderia sim. Ele tem muita gama-GT, muita, né? Deixa eu voltar aqui. Ele tinha aqui 1000 de gama-GT, né? Lesão colestática até poderia. E às vezes a gente vê essa lesão mista. Ele tem aí, mais colestática, mas ele tem também transaminase. O problema é que ele tem um achado radiológico aí, que já sugestivo no ultrassom, dessa alteração de vias biliares. E aí, quando a gente tem uma alteração anatômica, a gente já fica um pouco fora aí da lesão medicamentosa, né? Mas o perfil bioquímico poderia sim. Se você olhar também as bilis, ele está mais para Gilbert do que para... Sim, eu não comentei isso, mas a bile dele é mais para Gilbert do que para... Porque é mais com predomínio de indireta. Exatamente. É isso mesmo. E essas medicações aí do HIV, às vezes, também dão isso, né? Bilirrubina aumentada às custas de indireta, né? Exato. E aí, eu tô com cola aqui do prontuário, não lembrava tudo isso, não. Mas quando ele chegou, ele me contou que teve, de antecedente pessoal aí,
a dislipidemia, e ele falou assim, olha, em algum momento achavam que eu tinha uma hepatotoxicidade pelo antirretroviral. Uhum. E eu acho que o Edu queria comentar alguma coisa sobre o Chile, que ele não terminou de falar. Exato. Alguém conhece os índios araucanos? Eu não. Estou perguntando porque nas mulheres, o Chile é o lugar que tem a maior incidência de colestase própria da gravidez, né, intrahepática própria da gravidez, e é um defeito no ABCB4 lá, né, no transportador. Eu não sei se existe mais doença colestática também em homens, mas eu até, inclusive, na chamada, eu pus que ele era chileno para a gente também pensar em possíveis outras causas de colestase familiar, essas colestase genética, meio intermitente, né? Perfeito. Foi por isso. Mas é isso, doutora Mariana, a senhora que gosta de uma colestase? Não, o que tem é isso mesmo, né? Que no Chile tem alta prevalência dessas mutações que induzem a colestase genética, né? E aqui no caso dele, talvez a gente devesse pensar mais numa recorrente benigna, né? Ele, ao longo do tempo, não se tornou um hepatopata crônico, pelo menos pelo que a gente tem até agora aqui. Então, uma colestase recorrente benigna, acho até que seria um diagnóstico diferencial também. Tá. E uma coisa que eu não comentei aqui, esse é o exame dele da entrada. Quem que perguntou de álcool? Foi você, Ricardo? Ricardo. Pois então, provavelmente ele perguntou do álcool por conta, a gama está muito alta, e nesse exame de entrada, a gente está aqui falando de colestase, né? Essa fosfatase aqui é 236. Depois ele vem com 489, 370, então só para ficar... ele realmente tinha colestase, apesar desse exame da entrada não ser o mais significativo da colestase que ele tinha, porque esse aqui até está normal, né? Então, ele vem depois com 489, 370, 440, e mantinha essa gama GT aqui, 1.000, 1.900, 847, 700, e não dá para descartar a história do abuso de álcool contribuindo para essa gama GT, apesar de serem níveis bastante elevados, né? Eu acho que foi a Ioanca que pensou em colangiopatia do HIV. Agora, foi a Dani. Foi a Dani. Daniele. A Daniele, desculpa. E a pergunta, não sei se a Ana ou o Ricardo querem responder. Quando ele tinha carga viral alta, tinha infecções oportunistas, não seria muito mais comum naquela época? Não sei se com a melhora do CD4 e do carga viral indetectável, isso deveria, teoricamente, melhorar, se fosse associado às infecções oportunistas, ou não? Então, é um processo inflamatório, na verdade, né? E a inflamação, ela tem uma relação muito grande com um pedacinho de vírus na hora que ele está se multiplicando, as proteínas virais, então é claro que a inflamação é super alta no momento que você não está tratando. Agora, é interessante que a gente consegue mitigar essa inflamação na hora que a gente coloca a carga viral para baixo dos níveis de detecção, mas a gente não zera essa inflamação continua, principalmente no caso dele, que progrediu na doença, né? Então, o fato dele já ter AIDS no passado, né, e aí, né, teve um monte de infecção intestinal, esóspora, teve criptosporídeo, ele teve sarcoma de Kaposi, isso significa que provavelmente ele progrediu na doença. Exato. E a progressão ela é variável entre as pessoas, mas se a gente levar em consideração com a média, isso sugere para a gente que ele tem o HIV há muito tempo. Em tendo o HIV há muito tempo, ele tem um reservatório muito grande de vírus, né? Ele tem uma quantidade grande de células, é assim, mais ou menos, é como se fosse um balão.
Na hora que a gente se infecta, a gente tem uma quantidade pequena de células que tem um vírus latente. Conforme o tempo vai passando, essa quantidade vai aumentando. Na hora que a gente trata, isso vai diminuindo, vai contraindo ao longo do tempo, né? Porque as células vão saindo da latência e o remédio mata, o medicamento mata. Mas esses vírus que estão nessas células, às vezes eles são defeituosos, eles ficam produzindo proteína. Ele não consegue sair da célula, porque ele falta um pedacinho dele. Mas ele tem a intenção de sair. E aí ele vai produzindo proteína. E isso causa inflamação. Então, esse menino, ele tem tudo para ter o que a gente chama de microinflamação. Né? E é esse processo de microinflamação que pode pegar qualquer órgão, qualquer tecido. Né? Então, se você fizer teste específico para a inflamação do HIV, né, que é ativação celular, a gente vai ver que ele vai ter uma ativação mais alta do que quem não tem HIV. E provavelmente mais alta do que aqueles caras que têm HIV e foram tratados mais precocemente. Né? Então, ele tem direito de ter essa microinflamação que pode estar pegando, no caso aí, mais via biliar, né? Já que o HIV é um vírus que gosta tanto de trato gastrointestinal, né? Isso daí... De fato, ele tem doença, Ricardo, diagnosticada em 91. E ele não tinha acesso a tratamento, então ele ficou até quando ele mudou para o Brasil, basicamente sem tratar, né? O fato dele ter o diagnóstico em 91 não significa que ele tenha se infectado em 91. Exato, ele tem isso. O diagnóstico foi lá. Ele deve ter doença de muito tempo. O tempo que demora, em média, para a pessoa desenvolver AIDS, que é o que ele teve, ele desenvolveu AIDS. Exato. 8,9 anos. Essa é a média, né? Significa que tem gente, tudo tem nome e sobrenome em medicina, né? Tem gente que progride mais rápido, a gente chama de progressores rápidos, esses caras que progridem em menos de 2 anos, e tem gente que demora 20 anos para ter o que ele teve, né? E quanto mais tempo demora, maior é a repercussão em termos de inflamação no corpo dessa pessoa, né? E a inflamação, ela se dá pelo vírus e ela se dá por translocação também, né? O que o HIV faz ao longo do tempo, ele causa um processo inflamatório crônico, tá? No sistema linfático. E consequência de inflamação é cicatriz. Então, ele fibrosa gânglio, mas o gânglio não é a casinha dele. A casinha dele é trato gastrointestinal. Porque 60%, mais do que 50% do nosso tecido linfóide está no intestino. E aí ele fibrosa trato gastrointestinal. E na hora que ele fibrosa, ele perde a capacidade de ter linfócito, né? É mais ou menos óbvio, né? É nosso contato com o meio externo. Né? Então, é por isso que a gente tem tanto linfócito em trato gastrointestinal, que é para proteger a gente contra os patógenos veiculados aos alimentos. E aí, o que acontece? Esses caras começam a ter translocação, entra a bactéria onde não devia. E aí, começa a ter pedacinho de bactéria no sangue, que é o LPS. E aí, esses caras inflamam. Então, uma das coisas que inflama pra caramba esses caras é o LPS. E eles vivem com esse negócio que a gente chama de ativação celular elevada, que é a inflamação específica do HIV, porque está translocando e porque está produzindo vírus, pedacinho de vírus dessas células que tem vírus defeituoso, né, defectivo. Então, esse cara, ele tem tudo para padecer de inflamação. Né? Esses caras envelhecem mais rápido, eles funcionam como se tivessem, funcionam somaticamente como se tivessem 15 anos a mais, que é o processo de envelhecimento. Né? Agora, a inflamação pode acontecer, tem gente que tem mais inflamação no sistema nervoso central, tem gente que tem mais inflamação em trato gastrointestinal, você pode pegar outros órgãos, linfoproliferados de fígado, né? Então é isso mais ou menos que a gente vai ver nesses casos, né? Perfeito, beleza. Posso seguir? Olha, então, ele fez, ainda antes de vir para o serviço, uma colangiorressonância, isso era maio de 2005, e na época tinha uma descrição de fígado de dimensões aumentadas e já as custas de caudado e lobo esquerdo. Ó,
e com múltiplas áreas de distúrbio perfusional, predominantemente na periferia do lobo hepático direito, e uma irregularidade de via biliar intrahepática associada a áreas de estenose e espessamento de colédoco, e já com uma discreta esplenomegalia, né? Então, já indicando que, a despeito de não ter estigma, e a despeito de não ter alteração de função, ele poderia, nessa ocasião, já ter, olha aí, corroborando essa questão de muito tempo de doença, né, que o Ricardo acabou de explicar, que ele já poderia ter uma doença, inclusive, hepática avançada, né? E como uma das hipóteses era colangite esclerosante primária, a gente fez uma colonoscopia. Na verdade, essa não foi nem a gente, foi externa também, que foi normal, e aqui no serviço ele fez um PANCA que foi negativo. Como a gente já discutiu aqui as hipóteses, que eu adiantei antes de colocar esses exames para não ficar fácil, então a gente manteve aí essa hipótese de uma colangiopatia associada ao HIV, ou uma colangite esclerosante primária que ficava menos provável, porque 70% dos pacientes têm doença inflamatória intestinal associada. Ele não só não tinha, como ele tinha uma condição recente de imunossupressão, então era um contrassenso imaginar que ele tivesse uma doença inflamatória, mas como ele já estava em tese imunorreconstituído aí com os antirretrovirais, a gente precisava olhar. E a doença da via biliar ficava ali pairando, a doença calculosa ficava ali pairando ainda, sem ter sido esclarecida. Mantinha colestase laboratorial. Em 2008, ele teve uma pancreatite aguda, supostamente biliar, que a gente não viu, foi internado no hospital externo, tinha um exame de 2008 que descrevia um fígado homogêneo com acentuação de fissuras. Então, mais um exame de imagem aqui sugerindo uma doença hepática crônica, discreta dilatação de vias biliares intrahepáticas, baço, pâncreas e rim sem alterações. E aí, ele veio com essa descrição, então, de etiologia biliar. Além disso, na época, ele referia um uso de medicamento intramuscular que ele não sabia informar para emagrecer, ficou aí interrogado se a gente tinha uma etiologia medicamentosa da pancreatite, não tinha história de ter aumentado a ingesta etílica naquele momento. Em 2008, carga viral indetectável CD4 de 460, trazia aqui os exames da colestase, e é interessante que maio ele tinha aqui uma amilase normal, não era exatamente temporalmente coincidente com a internação, mas uma amilase normal, e não mudava muito o padrão dele, nem de transaminase, nem de bile. Olha lá, Ricardo, mantém a indireta, né, predomínio de indireta. Aqui a colestase, né, a fosfatase de 1,5 vezes, mais ou menos, bastante gama, função preservada, mantinha aí a hipertrigliceridemia, mas não era uma hipertrigliceridemia suficiente para fazer uma pancreatite aguda biliar. E aí, alguém imagina aí por que esse cara pudesse ter feito pancreatite, a gente pode excluir a doença biliar, isso teria alguma relação ou não com a doença dele, da colangiopatia para o HIV? O que a gente poderia imaginar com essa suposta pancreatite aguda nesse paciente, nesse contexto? Edu, eu não estou vendo a tela, me ajuda a achar as vítimas aí. A Daniele, que já começou, quer continuar a opinar? Eita, doutor. Eu não sei, será que uma pancreatite autoimune aí? Não sei se caberia aí nesse caso, não sei, induzida aí pela... Não sei, eu pensei na pancreatite autoimune. Doença pelo IgG4 pode estar relacionado? Isso que eu estava pensando. Também. A doença pela IgG4 é sempre um diagnóstico diferencial dessas doenças de vias biliares, foi bem lembrado,
e com associação com doenças pancreáticas. Ela cursa mais a vertente aí da pancreatite com uma pancreatite crônica. E caracteristicamente, não é sempre, mas é um marcador bastante sugestivo, aquele pâncreas em salsicha, que ele não tem aí na descrição. Mas a doença por IgG4, Daniele, na via biliar, de fato, ela simula muito a colangite esclerosante. Esse paciente, ele tem uma colangite esclerosante, ela só não é primária. Inclusive, até passando aqui para contar o caso, andei achando alguns artigos aqui legais e tem uma revisão boa de colangite esclerosante, é bem recente, até já tem a doença do Covid, né, na publicação, finalzinho de 2020, passando aí por causas de colangite esclerosante que não colangite esclerosante primária. Então, a doença da IgG4, de fato, ela pode dar uma doença na via biliar muito parecida com a colangite esclerosante primária e muito parecida com essa que ele tem aí, que é uma colangite esclerosante. E pode dar doença pancreática, foi bem lembrado. Em geral, pancreatite crônica. Em geral, não faz um surto assim de agudização, apesar de que a gente não viu, né? A gente tem que ter cautela, porque a gente não viu, era uma descrição de uma internação por uma suposta pancreatite aguda. E a imagem, ele tem uma imagem de 2018, que é daqui do hospital, se não me engano, até era essa, tem uma de 2008, desculpa, e uma de 2012. E não descrevi esse pâncreas em salsicha, mas não deixa de ser uma hipótese, né? E pancreatite por antirretrovirais também pode ser uma pancreatite aguda pelo uso de antirretrovirais. Beleza, perfeito, Ioanca, perfeito. Pancreatite medicamentosa, é um paciente que usa bastante medicação. O que a gente costuma ver de modo geral, pancreatite medicamentosa é pancreatite leve, e até ele teve uma pancreatite aparentemente leve, e a gente não costuma ver muito pancreatite medicamentosa depois de 1 ano de uso, mas possível é. E ele já vinha com as medicações dele há algum tempo, que era lá o Caletra e o Biovir na época, né? Ana, uma pergunta. Dá para excluir pancreatite crônica nele, só com a morfologia que a gente viu? Em tese dá, porque para a gente firmar diagnóstico de pancreatite crônica, a gente tem que ter alteração anatômica e alteração funcional, mas as insuficiências são muito tardias, tanto exócrina quanto endócrina. E a tomo é um bom exame para ver pâncreas. O que não vê na tomo é alteração muito precoce, Ricardo, de parênquima e de ducto, que a gente acaba vendo com ultrassom endoscópico, mas uma tomo bem feita, sim, excluiria a pancreatite crônica. O problema é que para ver pâncreas tem que ser corte fino, né? Tem que ter contraste, fase de contraste boa. Se for uma tomo bem feita, sim, a gente poderia excluir. Se a gente, só um parênteses, né? Se a gente lembrar a linha de pesquisa do nosso falecido professor da gastro, Manuel das Neves, a pancreatite crônica, na verdade, ela começa bem antes de você ter as alterações anatômicas, né? Isso. Você teria que detectar que a fisiologia do pâncreas está alterada e com isso para isso você teria que fazer testes funcionais pancreáticos que nunca estão disponíveis assim na rotina, né? Então a gente acaba fazendo diagnóstico desse jeito mesmo que a Ana colocou, baseado na morfologia. Mas as alterações elas começam bem antes disso e na verdade a gente não consegue detectar, né? Nesse sentido, Mary, a elastase pancreática fecal, como é que funciona ela, Ana? Lúcia? Você precisa ter uma insuficiência exócrina bem caracterizada? Eu acho que é mais tardia também, faz um diagnóstico mais tardio, quando você já tem. O valor de referência é 200, mas quando a gente tem uma elastase menor que 200, a gente já tem bastante insuficiência. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que eu pedi por suspeita de pâncreas senil
e ela veio com uma dosagem maior que 500, até estava comentando isso com ela, que assim, maior que 500, beleza, não deve ter mesmo, mas não é impossível a gente ver um paciente com uma insuficiência exócrina e com uma elastase próxima do normal. Apesar dos testes fecais, dos testes que a gente tem disponíveis, a elastase ser o mais sensível e mais específico, ele ainda assim não é tão sensível e marcador tão precoce quanto a gente gostaria. Eu só meter a colher torta aqui, pessoal. A elastase é mais ou menos isso que a Aninha falou, né? A elastase fecal, ela se altera antes da gente ter insuficiência pancreática, ou pelo menos uma síndrome de má absorção, né? Quer dizer, a gente já pode ter algum grau de insuficiência pancreática com elastase baixa, mas ainda sem síndrome de má absorção, ela é mais precoce. Então, não é incomum que a gente encontre na prática laboratorial uma elastase baixa, uma pesquisa de sangue oculto, de gordura nas fezes ainda normal. Então, a elastase baixa, ela precede a síndrome de má absorção, embora ela não seja exatamente um marcador precoce de insuficiência exócrina pancreática. O precoce seriam aqueles testes provocativos, né? Isso, secretina, essas coisas todas, né? Que na prática realmente é muito complicado. Por dificuldade de execução, a gente nem faz, né? Exato. Aproveitada a hipótese do medicamento, Ricardo, tem alguma droga do esquema dos antirretrovirais que poderia ter maior probabilidade de provocar uma pancreatite medicamentosa? Todo medicamento, teoricamente, a gente sempre tem surpresa, ele pode dar tudo. Classicamente, o que dava mais pancreatite, a gente não usa mais, né, que é um análogo nucleosídeo, que é o DDI, né? Então, o DDI ele costumava ter como característica pancreatite. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que, por exemplo, o tenofovir, que eu acho que ele está usando também, né, é primo do DDI, né? Ele é um análogo adenosínico, então ele é um pouquinho mais amistoso, mas ele tem exatamente o mesmo submecanismo de... Biovir que ele usava isso. Não, Biovir não, Biovir é AZT. Então, ele tá, nessa época, ele está tomando medicamentos que a gente nem usa mais, né? O AZT a gente usa muito pouco, e o Caletra não está mais no nosso arsenal, né? O medicamento que dá colestase, não colestase, mas que dá icterícia por indireta, é o atazanavir, que é um outro inibidor de protease, não é exatamente o que ele está tomando, né? E isso aí concilia com a mesma alteração genética do Gilbert, né, que é uma mutação do UGT. Então, quem tem a mutaçãozinha do UGT e usa atazanavir, fica ictérico mesmo, né? Isso acontece em 10% das pessoas. Teoricamente, você poderia ter qualquer medicamento causando esse tipo de toxicidade. É uma coisa que é descrita frequentemente, até a alteração de enzimas pancreáticas, a lipase, a amilase, de forma mais ou menos crônica, relacionada a antirretroviral. Eu não sei qual é a repercussão disso, né? Não sei em longo prazo qual é a repercussão disso, porque a gente quase não consegue falar de longo prazo, porque antirretroviral a gente tem qual é a nossa experiência, né? 20 anos. Então, se fala assim, o que acontece com 40 anos de lipase aumentada por uso de antirretroviral? Não sei, não chegou ainda, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Beleza. E aí, então ele tinha lá uma outra imagem de 2008, de novo, fígado reduzido, hipertrofia do segmento lateral esquerdo, pequena ectasia de vias biliares intrahepáticas periféricas, áreas escleróticas, bem uma imagem de colangite esclerosante. E aí, inferindo, podendo corresponder a colangiopatia de padrão esclerosante secundário ao HIV. E não havia descrição de cálculos ainda. Aí ele veio em 2010 falando, não trouxe o exame, que tinha cálculo no ultrassom em outro serviço. E em 2011 voltou a ter dor em cólica no rebordo costal direito, no flanco, sem relação com a alimentação. E aí teve uma nova pancreatite aguda, ele até foi encaminhado para colecistectomia letiva, mas ele teve uma nova pancreatite aguda,
em março de 2012 e acabou sendo submetido à colestectomia na urgência. Fez uma papilotomia e fez uma biópsia hepática no intraoperatório, mas, infelizmente, essa biópsia incunha. Nessa época, ó, olha aqui, Daniela, é sua história da migração de cálculo. Ó, parecia que realmente ele tinha, né, migrado aí um cálculo. Que a gente vê, não é incomum a gente ver paciente que vem para investigar suposta hepatite aguda, com esses valores aqui de transaminases, e é cálculo, né? E aqui ele ficou ictérico mesmo, com predomínio de direta, né? A colestase se mantém, essa gama-GT de mais de 1000, e aqui, de fato, ele fez também pancreatite, né? Então, aqui ele, também não, aqui a gente viu, né, amilase de 1500. Nessa época aqui, ele estava usando ainda Biovir Caletra, tinha tido um diagnóstico de um hipotiroidismo, estava com levoide, tinha mudado a estatina para atorvastatina, que ele usava pravastatina antes, tinha uma carbamazepina, ele teve um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, e de lá para cá ele vai e vem com um punhado de remédio, e tinha um omeprazol. Pensando aqui de novo, né, em o que poderia ter causado a pancreatite aguda, mas o padrão dele bioquímico aqui é muito sugestivo de uma pancreatite aguda biliar mesmo, né? E aí, essa biópsia a gente pediu para trazer, para revisar, infelizmente, a biópsia em cunha, cheia de artefatos de fulguração, era uma biópsia com mais de 20 espaços porta, mas que não ajudou muito, raros focos de necrose com infiltrado inflamatório misto, e viu a colestase intracanalicular e intracelular em zona 3, no ducto cístico, processo inflamatório crônico inespecífico. E é engraçado, na vesícula biliar, colecistite crônica, não acharam o cálculo lá dentro, mas tinha uma colecistite crônica, né? Posso passar aqui? Deixa eu só fazer uma pergunta, né? Ele usava de areceína, né? Provavelmente ele tinha algum fenômeno articular. Você pensa em alguma coisa autoimune, né? Ele estava tomando o Artrodar lá também, na história dele. Né? Será que você pensa em alguma coisa autoimune também? Tirando essas de cunho autoimune, não, Ricardo, que a gente falou aqui, a doença do IgG4, ou que é um paralelo aí com a pancreatite crônica autoimune, ou a própria colangite esclerosante, que é uma doença de cunho autoimune, outra coisa diferente, não. Bom, pelo menos não pensei, né? Alguém pensou em alguma outra coisa de etiologia autoimune para ele? O que talvez a gente pudesse pensar lá no início é que a gente ficou um pouco confortável com a colono normal. Uma coisa que a gente mereceria revisitar, e depois a gente revisitou, é pensar na manifestação articular. Manifestação articular é a manifestação das doenças inflamatórias intestinais, é a que está mais associada à atividade de doença, né? E aí eles podem fazer artropatias axiais ou periféricas, né? E tanto artralgia quanto artrite mesmo. Então, talvez viesse aí no espectro da colangite esclerosante e da doença inflamatória intestinal. Ana, apesar de ter ser biópsia em cunha, ter essas alterações, não comentava nada em relação à possível fibrose, já que aquela imagem sugeria que ele estivesse progredindo a fibrose? Não, eu reli a revisão dele, e eu acho que, na época, até foi a doutora Valéria mesmo, assim, como era cunha, acho que ficou receoso de dar fibrose, não tinha nada, e de descrição de fibrose. Era só mesmo a colestase. Beleza. Vamos? Vamos. Bom, a gente, então, ficou com essa hipótese da colangiopatia pelo HIV.
e introduziu o Ursacol, 1.200 miligramas por dia, que dava aí mais ou menos 18 miligramas por quilo, com o peso de quando introduzimos, e ficamos acompanhando ele para a evolução de uma hepatopatia crônica, já que ele tinha achados aí morfológicos de uma doença hepática crônica, apesar de não ser avançada, com achados de hipertensão portal. E aí, em 2014, ele fez lá um quadro de diarreia, que a gente investigou e acabou tratando empírico aí com antibiótico, e ele melhorou. Então, essa era até a discussão, o foco da discussão da Jéssica na reunião da disciplina, era diarreia no paciente HIV positivo ou no imunossuprimido. A gente acabou tratando o empírico, ele até foi bem investigado, eu não coloquei aqui tudo que ele fez, e ele, na época, fez uma nova colono por conta dessa diarreia, fez biópsia seriada, de fato não tinha nada, né? E nesta época ele não tinha patógeno oportunista, mas ele já vinha bem, isso aqui era 2014, ele já vinha bem do HIV há muitos anos, né? E aí, doutor Ricardo, quer comentar alguma coisa aqui? Talvez tenha faltado um dos antirretrovirais dele, está com ritonavir, pode ser um outro inibidor de protease junto, né? A gente não usa sozinho, né? E alguns deles, eles têm quadro de diarreia, eles favorecem diarreia, né? Inibidor de protease pode favorecer diarreia. Diarreia em quem tem HIV é uma coisa difícil da gente manusear, principalmente porque ela é super multifatorial, né? Ela tem o que acontece, como eu falei para você, é que tem um envelhecimento acelerado dessas pessoas. E na hora que você tem envelhecimento... Oi. Desculpa, Darunavir? Darunavir. Pode ser, isso daí pode ser a causa de diarreia, né? É um dos inibidores de protease que tem como efeito adverso um pouco mais de diarreia, né? Agora, você imagina que esses caras, eles evoluem para uma perda hormonal grande, né? Então, se você falar assim, olha, insuficiência de testosterona dá diarreia, que é uma coisa que eles têm mais precocemente, né? Eles têm um cortisol que fica super no limite, que também se associa com diarreia, né? Então, eles acabam não respondendo com mineralocorticoide. E tem todos os bichinhos que a gente imagina, e tem esse negócio de que realmente eles têm um trato gastrointestinal muito desprotegido, né, pela própria progressão da doença, né, que pega muito trato gastrointestinal. Então, eles costumam ter episódios de diarreia e é super difícil de você abordar, pelo fato dela ser multifatorial. Né? Beleza. Acabei de aprender a da testosterona. Aliás, acabei de aprender várias. Certeza. Bom, biópsia dele, de fato, não tinha praticamente nada, ele tinha lá um adenoma tubular com displasia de baixo grau, não achamos mais nada, tratou aí empírico, ficou bom, e lembrar que ele tinha também, ele já tinha tudo, né, remédio, alteração mucosa, colecistectomia prévia, hipotiroidismo, podendo ter feito um supercrescimento bacteriano, ele tinha da discussão para um dia, né? E aí, agora, em 2022, ele mantém assintomático, não teve outros episódios de diarreia, não teve mais icterícia nem febre, a ingesta alcoólica dele varia, agora é um paciente que aí, muitos anos de antirretroviral, e aí até o doutor Ricardo vai poder comentar mais para a gente isso também, sobrepeso, Ricardo, a dislipidemia que ele já tinha, uma resistência à insulina, esse paciente, assim, ele é danadinho, ele vivia usando 50 coisas para emagrecer, desde a época da pancreatite ele já usava umas coisas que ele não sabia informar, ele vinha na consulta perguntando, ele já com alteração crônica no fígado, queria saber se podia fazer lipoaspiração, e aí, agora, glicemia de jejum alterada, resistência à insulina, dislipidemia, sobrepeso. Mantém usando Ursacol, que dá aí uma dose de 16,4 miligramas quilo dia.
E daí, Ricardo, você quer comentar alguma coisa quanto a essas questões metabólicas aí no HIV? Eu quero. Esse caso, né, é um caso típico de uma pessoa, que é uma coisa relativamente nova para a gente, que é a pessoa envelhecendo com HIV, né? Então, o que é frequente? É frequente a gente enxergar as pessoas adquirindo o HIV, né? As pessoas, normalmente, as pessoas vivendo com HIV, elas têm uma idade menor, né? Porque elas acabam, é uma epidemia, né? Uma epidemia global, você tem esse ciclo, conforme você vai tendo gente nova, suscetível, você vai aumentando, você vai tendo os picos de infecção. Isso aí acontece numa idade mais nova mesmo, né? O que é novo para a gente? O que é novo para a gente é, primeiro, algumas pessoas com idade mais avançada estão pegando HIV. Isso não acontecia, né? Então, o grande desafio para a gente, hoje em dia, é entender o que o HIV, na hora que entra num corpo de uma pessoa mais idosa, faz. É diferente, né? O impacto é maior. Então, isso também é uma coisa nova. E outra coisa nova é o exemplo desse menino aí, que é qual que é o impacto do HIV numa pessoa que está envelhecendo com o vírus, envelhecendo, tomando muitos anos de medicamento e apresentando um monte de comorbidades, né? Então, uma coisa comum que a gente enxerga nessas pessoas é a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, ela acontece pelos medicamentos, ela acontece pelo próprio vírus, né? Pelo próprio HIV e pelo fato da pessoa envelhecer, né? Então, isso daí é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Obesidade passa a ser um desafio para a gente, porque essas pessoas, elas não estão morrendo, elas não morrerão de AIDS, elas não vão ter infecção oportunista, elas não vão ter neoplasia oportunista, mas elas têm elas pagam uma certa conta pelo medicamento que elas usam de forma tão crônica e pelo fato de estar vivendo com o vírus há tanto tempo e tendo esse processo inflamatório, né? Por exemplo, o que a gente sabe é que alguns medicamentos, praticamente todos os medicamentos, eles se associam à obesidade, né? Alguns mais, e a gente tenta entender o mecanismo disso daí, né? Tem medicamento, o medicamento que a gente usa hoje em dia para começar a tratar, que é um medicamento super moderno, né? Que é o dolutegravir, ele tem sido associado com obesidade nas pessoas, e a gente começa a entender por quê, né? A gente tem, por exemplo, algumas enzimas, né? Algumas proteínas do nosso corpo que são proteínas de saciedade, né? Tem 3. Uma delas, que é a adiponectina, ela zera em algumas pessoas, não em todo mundo, né? Não é uma média, em algumas. Ela zera em algumas pessoas e as pessoas ganham peso, né? Ganham peso com distribuição mais de gordura visceral, etc. e tal, né? Então, isso daí tem sido um problema grande para a gente, que é essa síndrome metabólica que essas pessoas estão desenvolvendo. Agora, existe uma palavra mais ou menos central, que é a inflamação. É mais ou menos assim, né? A gente tem um conceito, né? O que é AIDS, né? Existe um conceito que vale ainda, mas é extemporâneo. A gente fala assim, que AIDS, né? Ou então, qual que é a repercussão da infecção pelo HIV que pode levar a AIDS? É a diminuição da nossa imunidade celular, que vai fazer com que a gente fique mais suscetível a manifestações oportunistas, né? Neoplasia oportunista, infecção oportunista. Extemporâneo. Vale ainda, mas é extemporâneo. O conceito mais moderno é: o HIV leva a uma doença inflamatória crônica que causa uma coisa chamada microinflamação, que vai levar à degeneração de órgãos e tecidos. E a isso se associa com o envelhecimento acelerado das pessoas, né? E o que é o envelhecimento acelerado, né? Eu tenho que falar para você como é que a gente envelhece, né? Como é que o Homo sapiens envelhece, não é ficando com o cabelo branco. É mais ou menos assim. O cálcio sai
do osso, o cálcio entra nas artérias, o cérebro atrofia, a gente vai tendo alteração cognitiva, perdendo memória recente, vai tendo depressão, porque diminui o hormônio, né? Dopamina, noradrenalina, serotonina, o fígado vai perdendo a função, o rim vai perdendo a função, a gente fica com imunossenescência, e por isso a gente tem câncer, né? Não é à toa que a gente tem câncer normalmente quando tem uma idade maior, porque a nossa imunidade celular ela envelhece, aí você tem câncer. É tudo consequência de envelhecimento. A gente começa a perder hormônio ovariano de testículo é o que a gente perde primeiro, mas as pessoas ficam diabéticas antes, né? E a gente tem fragilidade. Fragilidade é um conceito que eu interpreto assim, né? Fragilidade é um conceito geriátrico que fala que a gente diminui a nossa velocidade para a resposta a estímulo nociceptivo. Infecção, trauma, distúrbio metabólico. Então, o velhinho tem fragilidade, né? Isso aí é a forma com que a gente envelhece, com que a gente está envelhecendo nesse momento. Isso está acelerado no HIV, pela microinflamação, né? Está muito acelerado. 15 anos mais rápido acontece, tá certo? E microinflamação não é coisa só de HIV, não, é coisa de doença crônica. Diabetes da microinflamação, insuficiência renal crônica da microinflamação, né? A hipertensão arterial da microinflamação. Então, o que a gente tem que entender é que, assim, esse cara é um cara que está inflamado. Se a gente fizer o teste de inflamação para ele, né, às vezes a gente tem teste inespecífico. Os testes inespecíficos, os estudos mostram. Se fizer um PCR ultrassensível, está aumentado. Se fizer um dedímero, está aumentado, porque ele tem ativação plaquetária. Se você dosar IL-6 ou algumas outras interleucinas ruins, IL-10, TNF, está tudo aumentado, né? Agora, a inflamação mesmo do HIV, a gente vê por uma coisa chamada ativação celular. A gente faz por citometria de fluxo. A gente pega o CD8 e vê alguns marcadores, que é o HLA-DR e o CD38. Isso está super alto, mostrando que esses caras estão prontos para perder imunidade, para perder célula, e para se autodestruir com essa inflamação que eles têm, né? E aí, isso tudo culmina nesse processo aí dessas alterações metabólicas todas que você mencionou, né? E aí, a gente tem 2 desafios com relação a essas pessoas que têm HIV hoje em dia, né? Quer dizer, tem muitos desafios. Você fala assim, olha, a transmissão na África é um desafio? Mas os desafios modernos primeiro, tentar curar essas pessoas, eliminar definitivamente o vírus dessas pessoas. E o segundo é mitigar esse processo inflamatório. Para você ter uma ideia, esse cara tem hipertensão. Ele tem hipertensão arterial. Ele tem uma diastólica de 10. E daí, né? E daí que a hipertensão arterial sistêmica em quem tem HIV, ela é muito mais deletéria em termos de lesão coronariana e disfunção ventricular esquerda. Sabe por quê? Porque ela vem com alguma outra coisa, que é a inflamação. Então, não é só o vaso que ficou duro, que vai desgastar o ventrículo esquerdo e vai alterar a coronária. Tem a inflamação que amplifica isso daí. Então, os estudos, a Kaiser Permanente, que é um seguro-saúde da Califórnia, que vê milhares e milhares de vidas, eles sempre soltam esses estudos comparando o que acontece com as pessoas que têm HIV e as que não têm HIV. Hipertensão arterial em quem tem HIV é muito pior do que quem não tem HIV. A gente não sabe, a gente não sabe qual que é. A gente tem que tratar esses caras mais, provavelmente, né, agora eu estou falando da minha intuição, mais agressivamente. Do mesmo jeito que você vai falar assim, olha, o LDL desse cara aí é super alto, o colesterol total dele é 300, o LDL é alto. O que a gente sabe é que esse LDL, ele é muito mais deletério em quem tem HIV do que quem não tem HIV, porque eles têm muito mais alteração cardiovascular, né? Então, esse menino aqui, ele é o típico do problema atual de quem tem HIV. Alguém que envelheceu com o vírus e está tendo o vírus amplificando todo o processo de envelhecimento. Isso repercute em câncer, né, em neoplasia não relacionada à AIDS, os cânceres mais, porque tem a imunossenescência. Isso repercute principalmente em síndrome metabólica, que a gente sabe que não é bom,
Ele se preocupou, né? Ele falou assim, olha, eu estou gordo, eu vou tomar remédio para emagrecer. Esses caras ele tem mais polifarmácia do que quem não tem HIV. Olha a quantidade de medicamento que ele está tomando. Né? Então, ele está mais exposto à interação medicamentosa e toxicidade, porque todo medicamento tem toxicidade. Né? E a gente, às vezes a gente tem dificuldade em dar medicamento para as pessoas. Né? Às vezes é relativamente fácil, né? Porque você tem um efeito bom e um efeito ruim. Né? Assim, analgésico para dor de cabeça. O efeito ruim é tão pequeno perto do benefício que você dá. Né? Agora, os outros, a gente até fica na dúvida, né? Porque na hora que você junta toda essa polifarmácia com medicamento que vai agir dentro da célula, alguma coisa vai acontecer, algum precinho a gente paga nessas pessoas. Né? Então, eu acho que basicamente isso daí. Né? Gente, que barato o conceito do envelhecimento aqui, amei, filosófico, amei. Eu posso, não sei se bom, você vai completar o caso? Era para assustar, não era para você gostar, eu ficar com medo. Não, eu amei entender, mas é de assustar. Bom, e Edu, você ia falar alguma coisa? Eu não sabia se você tinha acabado, porque eu ia fazer uma pergunta em relação às duas preocupações atuais, que me chamou muita atenção quando eu estive numa banca de uma aluna do Ricardo. Quero perguntar para ele como a gente está em relação à cura, mas acho que você termina o caso e daí depois ele fala um pouquinho para a gente. Beleza. Não, então aqui, só para mostrar, atualmente ele tem aí TGO e TGP de 36 e 50, mantém aí 209 de fosfatase para um limite de 139, a gama deu uma boa melhorada, mas não normalizou, e mantém uma boa função e plaqueta normal, inclusive eu não coloquei aqui, mas ele tem uma endoscopia recente sem varizes, e um ultrassom de fevereiro desse ano que não tem nenhuma lesão focal nesse fígado. E aí eu coloquei aqui só para lembrar, porque esse caso era bem típico, né? Que antes da terapia antirretroviral, até 25% dos pacientes tinham colangiopatia do HIV, tipicamente ela era descrita como em pacientes com CD4 menor do que 100, e a incidência reduziu muito com o uso da TARV, e olha só, ele mesmo contava, então, em termos de etiologia, o patógeno mais frequente é o Cryptosporidium, né? Então, entre 20% e 60% dos pacientes, ele tinha história de ter tido infecção por cripto, citomegalo 10%, 20%, e em 20% a 40% dos casos não se identifica nenhum agente, ou não se identificava, porque acho que agora, depois até perguntar isso aí para o Ricardo, eu andei pesquisando aí, não tem nada recente de colangiopatia para HIV, tem revisão, né? Não tem mesmo, a gente não vê mais aí. Tem uma revisão de 2018 daquele World Journal de Gastroenterology, que fala assim, olha, tem 250 casos descritos. É claro que atualmente, nos últimos 15 anos, não era para ter mesmo, mas eu achava que tinha muito mais dos antigamente, né? E a patogênese é essa, olha, o Ricardo deu spoiler lá, né? Eu fiquei bem quietinha aqui, né? Inflamação crônica, de um ou mais agentes oportunistas, resultando, ficou faltando um O aqui, em estenoses biliares. Em termos de patogênese, no citomegalo, por exemplo, a gente tem uma lesão vascular com dano isquêmico ou uma lesão no próprio colangiócito. A gente até tem um paciente transplantado de fígado que fez uma hepatite por citomegalo, que a biópsia dele era tão caprichosa que via uma inclusão citomegálica no colangiócito. E no cripto, a gente vê mais associação com grande ducto, e essa é uma patogênese proposta aí para o Cryptosporidium, ele induz a apoptose nos colangiócitos infectados pelo sistema FAS-ligand, e ela é potencializada, como o Ricardo já falou lá no início, pelos efeitos do próprio HIV. E aí uma das coisas que é muito característica, mas que nesse paciente em nenhum momento a gente conseguiu demonstrar, que é uma coisa que típica e é a mais comum,
da colangiopatia pelo HIV é a estenose papilar, e é a mais característica também na etiologia do Cryptosporidium. E em nenhum dos exames de imagem dele a gente conseguiu demonstrar a estenose papilar, embora lá no início, quando ele começou a acompanhar aqui, a gente tinha uma reunião antiga que era da endoscopia, e esse caso foi discutido lá nessa reunião da endoscopia, e o pessoal achou que, a despeito de não ter nada no laudo, ele tinha indícios de estenose papilar. E aí eu fiquei a vida inteira pensando, porque em nenhum momento a gente viu cálculo na vesícula desse cara. E ele fazia quadros de dor importantes. E a estenose papilar faz isso? Será que essas dores dele não era porque ele tinha estenose papilar e isso não era demonstrado na imagem, e por isso que nunca achava cálculo em lugar nenhum, inclusive na biópsia, no anátomo dele da vesícula, né? Em termos de manifestação clínica, esse quadro dele de dor no quadrante superior, dor epigástrica, é comum, né? Às vezes a história da diarreia por cripto, ele não tinha diarreia na época, ele contava que tinha tido cripto e a diarreia ficou para mais tarde, né? Com todos esses diagnósticos diferenciais que a gente comentou aí. Média de idade é exatamente a que ele chegou lá, né? 37 anos, ele chegou com 39. Elevação de fosfatase gama e leve aumento de transaminases, é exatamente o padrão que ele tem. E aí eles fazem uma colangite esclerosante secundária e evoluem para cirrose e aumento de risco de colangiocarcinoma. E aí, Ricardo, a gente vê assim, é porque é tudo série daquela época que não tinha terapia de muita eficácia, né? Mas o prognóstico era ruim. E esse cara, querendo ou não, viveu aí 16 anos desde que ele chegou no serviço. E tem um fígado crônico, eu me lembro nitidamente falar para ele, olha, fulano, seu fígado tem cirrose, você não está ruim, a cirrose não tem consequência, mas seu fígado tem cirrose. E ele está aí, segurando a onda, com uma questão metabólica em cima, né, já com síndrome metabólica, e com uma ingesta de álcool, que eu não sei como é que está aí nesses últimos anos, mas que não era desprezível em alguns momentos. Em termos de diagnóstico por imagem, então, caracteristicamente se divide aí em achados, né? O tipo 1 é o paciente que faz só a estenose papilar, o tipo 2 é o que faz colangite esclerosante, que acontece em 20% dos casos, e é o que ele tinha, né? O tipo 3 é a estenose papilar combinada a colangite esclerosante, que está aí presente, se for juntar aqui estenose papilar tipo 1 com tipo 3, a gente tem aí 2/3 dos casos, e o tipo 4 é estenoses longas na via biliar extrahepática somente, né? Então, se a gente pegar aqui estenose papilar isolada, que é o tipo 1, e o tipo 3, que é o combinado com colangite esclerosante, a gente tem aí 2/3 dos casos. Eu a vida inteira fiquei pensando, será que esse cara tinha uma estenose papilar que nenhuma imagem descreveu? E por isso ele fazia os quadros de dor, e por isso a gente nunca conseguia comprovar, cadê o cálculo, né? E eu vi imagens aqui tão grandes de invaginação da papila para dentro da luz do adenal. Isso aqui é numa revisão acho que é de uma revista radiológica, eu já não lembro, mas eu acho que E será que... Porque isso aqui pode fazer quadro de dor, e uma estenose papilar muito pronunciada poderia até fazer um quadro de elevação de amilase, simular uma pancreatite aguda. Mas também, se a gente pensar que esse cara teve múltiplas imagens e nenhuma descreveu, é menos provável, né? A PCR, obviamente, fica reservada para terapêutica, e como a gente nunca conseguiu comprovar a fatídica estenose papilar, a gente nunca mexeu na via biliar dele, mas ele fez papilotomia quando ele fez a colecistectomia. Então, lá em 2012, ele fez a papilotomia. Em termos de manejo, lá no comecinho, o Ricardo até contou, o tratamento da doença oportunista não bloqueia a evolução da doença, acho que o Edu perguntou, né? A terapia antirretroviral, claro, né, para fazer aí uma reconstituição imune, mas a gente não consegue bloquear a evolução. Talvez no caso dele aqui a gente tenha tirado um pouco a velocidade, mas não bloqueado. E o Ursacol tem poucos relatos, tem até um artigo antigo lá do final da década de 90 que eu não consegui achar, nem no SciHub, e em ACA não tinha resumo, não dava nem para eu saber, eu queria o N,
Eu não sei quantos casos tem, mas é um dos poucos, e tem um outro de 2003 que conta lá o uso de ursacol para a colangiopatia do HIV. E o que a gente faz aí é doenças biliares, de modo geral, a gente acaba dando. Não sei se foi isso, e até acredito que não, que segurou esse cara, né? E a esfincterotomia endoscópica tem algumas séries mostrando que melhoram a dor, até porque a forma mais comum é com estenose papilar. E acho que era isso. Isso aqui eu coloquei para comemorar meu final de tratamento. É um vinho chileno, inclusive, né? Maravilhoso. Esse era português. Gente, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente pedir para o Ricardo fazer uma... Patrícia, Mary? Não, acho que até aqui foi super bem comentado, né? Esse caso, ele foi na reunião da Gastro também. E aí uma das discussões lá é de como é difícil firmar esse diagnóstico, né? Da colangiopatia do HIV. É um conjunto de coisas, mas não tem nada muito específico que você vá fazer e dizer, olha, isso com certeza é uma colangiopatia do HIV. Então, fica a suspeita pelo conjunto das coisas, os diagnósticos diferenciais levantados foram exatamente os que estiveram aqui, né? Como a Aninha falou, se discutiu bastante essa questão aí da diarreia, o Orlando acabou achando que ele tinha, que ele poderia ter episódios de sobrecrescimento bacteriano, né? Tanto que o Ricardo comentou isso, dessa translocação frequente que eles fazem, então, que poderia ter esses episódios, mas em algum momento ele também não estava melhorando só com um antibiótico, poderia talvez ter evoluído para um quadro de um colo irritável, um paciente cheio de complicações de vida aí, né? Então talvez não tivesse assim nada orgânico muito claro para esse quadro diarreico, mas eu acho que a discussão até aqui é excelente, né? Acho que vimos aí todos os aspectos, e aí a gente quer ouvir o Ricardo também um pouquinho mais, né? Então, tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Só continuando aqui um pouquinho, né? A impressão que eu tive é que a colangiopatia do HIV ela foi fadada a ter incidência baixa, né? Não porque o HIV não gosta desse local, mas é que assim, quando você não tinha antirretroviral, as pessoas morriam antes de ter esse problema, né? E com o antirretroviral você acabou diminuindo muito esse processo de inflamação. Eu acho que vai existir ainda, mas ela nunca vai ser aquilo que despontou, né? A Ana falou assim, as plaquetas estão normais, acho que elas estão normais, mas elas estão ameaçadas, né? Porque ele já tem uma esplenomegalia, esses caras que têm plaquetas ameaçadas, tem que ficar de olho, eu acho, nisso daí. Né? Concordo plenamente. Porque o fígado dele não é aquilo tudo, né? Por todos esses processos que ele passou. E tem uma coisa, a gente está aprendendo cada vez mais a prestar atenção em plaquetas desses caras, né? Então, porque eles têm essa coisa chamada ativação plaquetária, que pode fazer com que a plaqueta não só diminua, mas também com que ela se associe com o fenômeno cardiovascular, que é uma coisa que a gente viu bastante na COVID, né? O marcador de ativação plaquetária acaba sendo o dedímero, e isso daí não quer dizer que a pessoa está trombosando, elas têm dedímero alto, elas não estão trombosando, elas podem até fazer microtrombose, como elas fazem na COVID, mas elas estão praticamente com outro mecanismo, que é o de ativação plaquetária. Tem um estudo que é bem legal, que eles pegaram pessoas, fizeram um estudo pilotinho, prova de conceito, e começaram a dar aspirina para quem tinha HIV. E aí, melhorou bastante, porque melhorou a inflamação, uma dose pequenininha de AS, melhorou a inflamação e melhorou a translocação. E aí isso motivou um estudo de fase 3, que eles deram AS numa quantidade muito grande de pessoas, e não deu em nada, não
teve diferença usar AS ou usar placebo. Mas eu acho que não teve diferença porque faltou você racionalizar. Não é todo mundo que é igual, né? Vai ter gente que vai ter a necessidade do AS que quem tem ativação plaquetária, por exemplo, né? Então, só para enfatizar que isso daí é uma coisa que está no radar de quem pesquisa HIV, que é tentar diminuir todo esse processo específico de inflamação que pode fazer com que esses caras tenham uma expectativa de vida menor, né? Tem estudo que é bem legal, tem estudo que eles mostram o seguinte, se a pessoa trata e a carga viral fica indetectável e o CD4 fica bom, a expectativa de vida da pessoa que tem HIV, tem um estudo do Reino Unido que é assim, com mais de 30 mil pessoas. A expectativa de vida de quem tem HIV é maior do que quem não tem HIV. Você olha aquilo ali e você fala assim, o HIV protege. E protege, principalmente porque esse cara vai no médico, né? Então ele vai no médico e acaba descobrindo comorbidades, ele acaba fazendo exame mais frequentemente, ele acaba tendo intervenção, né? Apesar de envelhecer mais rápido. Esse é o meio copo cheio. O meio copo vazio é que se você trata a pessoa e ele não recupera o CD4, que é uma coisa que pode acontecer, essa pessoa perde uma quantidade enorme de tempo de vida. Ela não morre de AIDS, mas a expectativa de vida aí diminui. Isso acontece em 10 a 30% das pessoas. 10 a 30% das pessoas que têm HIV, falei que tudo tem nome, sobrenome em medicina, né? Eles são não respondedores imunológicos. Significa que você trata e depois de um ano ele falha em subir 30% do CD4. Né? E não sobe, sabe por quê? Porque não tem de onde tirar CD4. Eles ficaram tanto tempo sem tratar que ele tem sistema linfático todo fibrosado, né? Que é aquele negócio, né? Consequência de inflamação é fibrose. E aí o CD4 não sobe. E esses caras, eles perdem a expectativa de vida. Por isso que uma das nossas lutas é justamente testar o maior número de pessoas possível para poder detectar quem tem o HIV, para incluir esses caras em tratamento, porque isso é bom para ele. E isso aproxima os caras da cura, né? Porque um dos maiores objetivos para a cura, né, eu acho que eu não vou mostrar slide nenhum, Edu, mas eu vou explicar isso aqui. Né? Uma das maiores barreiras para a cura é justamente a quantidade de célula que a pessoa tem que está dormindo, com o vírus dormindo, né? Que a gente chama de célula latente. Que é aquele balãozinho, né? Você se infecta, o balãozinho, quando você não trata, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí, na hora que você trata, o balãozinho que tem célula latente, ele vai diminuindo, ele vai contraindo. A gente fez até modelo matemático. Se você tratar as pessoas, você cura as pessoas. Porque esse balãozinho vai diminuindo, toda vez que o vírus sai da latência, ele vai diminuindo, e uma hora ele zera. Só que demora 80 anos. Então, o que a gente tem que fazer é acelerar esse processo que demora 80 anos fazendo alguma coisa, né? Então, os estudos que a gente tem para tentar diminuir a inflamação são os mesmos que têm o objetivo de curar, que é diminuir o balãozinho. Então, na hora que você diminui o balãozinho, você tem uma quantidade menor de vírus no corpo que está produzindo proteína e que vai fazer com que a pessoa fique inflamada e envelheça rápido pela microinflamação, né? O americano chama a microinflamação de inflammaging, que é a inflamação que leva ao envelhecimento. E na hora que você trata e diminui o balãozinho, o cara está próximo da cura, você vai conseguir curar essas pessoas, né? Então, o que a gente faz para tentar curar as pessoas é tentar vencer 3 dessas barreiras. A mais importante é a latência, né? E para você vencer a latência, você usa medicamento que acorda o vírus, né? Olha que interessante. Antigamente a gente queria deixar o vírus bem quietinho dormindo, agora não, a gente tem que acordar o vírus, porque na hora que você acorda o vírus, o medicamento, o coquetel mata, né? O antirretroviral mata o vírus. Então a gente tem medicamentos reversores de latência. Outra coisa que a gente faz também é matar a célula que tem o vírus, né? E aí a gente fica muito... Eu, pelo menos, fico muito querendo aprender com um oncologista, né?
oncologista, reumatologista, que esses caras são bons em matar a célula, né? E aí a gente tem que aprender a matar a célula, porque a gente vai matar aquela célula que tem o HIV que está quietinho. Então a gente usa nas nossas estratégias, né, medicamentos que é como o oncologista faz, com quimioterápico, para matar especificamente aquelas células que têm o HIV. E aí você acaba diminuindo mais essa bolinha ainda, né? A gente tem como outro desafio também o vírus que se multiplica, que a gente chama de replicação residual. O nosso coquetel, ele é bom, mas ele não suprime a multiplicação do vírus em 100% das vezes. 80% das pessoas têm o vírus se multiplicando aí, então a gente tem que dar um jeito de deixar o remédio mais forte, né, o remédio mais potente. Então a gente estuda isso também, né, como fazer para o medicamento ficar mais potente, para não deixar esse balãozinho ficar expandindo em algumas pessoas, porque você tem essa replicação residual, né? E a gente tenta também fazer com que o sistema imune da pessoa acabe ajudando essa pessoa, né? Então, a gente faz terapia celular, tem gente que usa anticorpos que são super potentes, né, que eles descobriram um negócio chamado BNAbs, né, que é um anticorpo que é super, super potente. Algumas pessoas, olha que legal, eles começaram a estudar anticorpos de pessoas no mundo inteiro. Aí eles acharam um africano que tinha um anticorpo que é muito potente e pega praticamente todos os HIVs. Eles chamaram isso de Broadly Neutralizing Antibody. Então, é um anticorpo que ele é amplo e potente. O primeiro que eles acharam chama VCR01, né? Na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, puxa, isso daí vai virar tratamento. Começaram a usar como tratamento. Vai virar prevenção. Tudo que é tratamento vira prevenção. Estão usando esse anticorpo para prevenção. Eu falei assim, bom, você pode usar isso aí também para curar as pessoas. E você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo vacina. Tem essa empresa que faz RNA mensageiro, né, que é a Moderna, né? A mRNA, Moderna. Eles fazem essa vacina para a Covid, que é RNA mensageiro. Olha o que os caras estão fazendo. Eles estão fazendo uma vacina, um RNA mensageiro, para prevenir HIV. Só que essa vacina, o RNA mensageiro, vai ensinar o teu linfócito B que está nascendo, aquele novinho, a produzir esse anticorpo BRCA01, que é um Broadly Neutralizing Antibody. Então, você vai ter o teu corpo produzindo o melhor anticorpo que existe, que neutraliza quase todos os vírus, para poder prevenir o HIV. Isso pode ser usado para tratar as pessoas também, para curar as pessoas, né? Então, tem essas estratégias de você tentar curar as pessoas usando a imunidade, que é uma coisa que a gente faz também, né, com a nossa terapia celular, né, que é meio complicadinha, mas se alguém quiser, depois eu explico. Tem engenharia genética, olha o que os caras estão fazendo. Eles usam, agora eles estão usando, antes eles usavam uma coisa chamada zinc finger nuclease, né, que é assim, você vai lá, você tem uma tesourinha, você corta o gene e repara. E agora eles usam uma coisa chamada CRISPR-Cas9, tudo tem nome complicado, mas é a mesma coisa. O CRISPR vai lá, você programa para ele cortar e tirar o HIV da célula e juntar de novo. Eles fizeram isso em ratinho. E eles praticamente curaram alguns ratinhos, né? Então, essa é uma outra, isso é engenharia genética, né? É uma coisa bem legal. E na hora que eu falo que a gente tem que aprender com um oncologista, né? Eles têm um negócio chamado Immune Checkpoints. É mais ou menos o seguinte. Por que a gente tem câncer? A gente tem câncer primeiro porque tem a genética da gente, né? Você tem o gene do câncer do pulmão. Teu corpo está mal intencionado. Tem a epigenética. Você fuma. Tem alguma coisa que vai lá de fora e ativa o teu gene que está mal intencionado, né? E tem uma coisa que é o seguinte, a gente bobeia. A gente tem câncer porque a gente bobeia. Porque a gente, na verdade, tem que muitas vezes se imunomodificar para não se destruir. A nossa imunidade destrói a gente. Então, se a mulher engravida e ela não se modificar, ela destrói o feto, né?
E aí o que acontece? A gente bobeia porque a gente acaba se imunossuprimindo, porque esses mecanismos de regular nosso excesso de imunidade erra na mão, deixa a gente imunossuprimido. Então, por exemplo, você usa para tratar anti-PD1, que é um immune checkpoint, ou anti-L10. Adivinha, quem tem HIV aumenta pra caramba o PD1. É como se a nossa célula virasse uma célula cancerosa, né, porque começa a ter o mesmo mecanismo de alguns cânceres por aumento de PD1. E aí você começa a aprender com um oncologista, por exemplo, e usar esses immune checkpoints, né, por exemplo, anti-PD1, anti-L10, né, e aí que a gente vai confluindo todas essas especialidades para tentar fazer alguma coisa diferente, que é, por exemplo, tentar curar as pessoas que têm HIV, né? Então, aparentemente, na hora que a gente associa essas estratégias, né, de acordar o vírus, tem outras estratégias que é para, depois que você diminui muito a quantidade do vírus, você coloca ele para dormir de forma definitiva, chama block and lock, né? Enquanto que essa que acorda o vírus chama shock and kill. Você usa vacinas para melhorar a tua imunidade, né? Ou anticorpos, ou terapia celular para melhorar a tua imunidade. Você pode associar isso com engenharia genética. Você vai associando as coisas, e aí você acaba tendo uma possibilidade de, em escala grande, curar as pessoas. Porque curar a gente já curou, né? É fácil curar as pessoas. É só fazer um transplante de medula, né? Só que os caras fizeram isso na Holanda, em 8 pessoas, 7 morreram antes de você saber se elas estavam curadas ou não. E uma que não morreu, selecionou um vírus diferente e acabou não se curando. Então, o transplante de medula serviu para provar o conceito. A gente consegue curar, porque o HIV não infecta nenhuma célula definitiva do corpo humano. Não infecta neurônio, oligodendrócito, né? Só infecta aquelas células que vêm de macrófago e monócito, sistema nervoso central, né? Célula da glia, que você substitui. Então, não tem célula definitiva infectada. Se não tem célula definitiva, dá para curar, né? A gente já imaginava isso. E aí, na hora que a gente fez o transplante de medula e colocou uma célula resistente ali, a gente curou 3 pessoas até agora, né? Talvez tenha uma quarta, né? Então, como o conceito está aprovado, a gente tem que achar agora outros caminhos em que a gente coloque essas várias intervenções ao mesmo tempo, né? Faça alguma coisa multi-intervencional para você tentar ver se você, em escala maior, começa a curar uma quantidade maior de pessoas. Isso daí vai acontecer, né? O único problema que a gente tem na hora que a gente faz esses estudos é que a gente não tem um raio-x que a gente faça do corpo da pessoa para falar assim, aqui não tem mais vírus. A gente vai ter, mas não tem ainda. Então, o que a gente tem que fazer é parar o tratamento. E na hora que a gente para o tratamento, dá aquele medinho, né? Porque o vírus pode voltar forte, então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar acompanhando o cara o tempo todo, né? E aí, olha que interessante, a gente usa os gastroenterologistas, porque para saber onde é que está o vírus, a gente vai lá e faz biópsia retal, que é o local que tem mais vírus, né? Que é o órgão linfóide. Então, é lá que a gente olha para saber, aqui a gente tem uma evidência de que talvez não tenha mais vírus, porque não estou achando mais na biópsia retal, né? Dá coragem agora de suspender o tratamento das pessoas. Então, é mais ou menos isso daí, que para onde está caminhando, né, a nossa evolução, né, o nosso futuro, né, em relação ao HIV. Agora, antes disso, a gente tem que saber lidar com esses nossos pacientinhos que estão começando a tratar agora, estão tratando há muito tempo, lidar com medicamento que faz mal para eles, lidar com um vírus que faz que é muito pior do que qualquer medicamento, né? E a Ana falou alguma coisa que é interessante. Na hora que a gente olha, tem outros vírus que eles potencializam o dano do HIV. O citomegalovírus é um deles, né? É um vírus que eles são sinérgicos, né? Na hora que você tem HIV e você tem citomegalo, e muita gente tem citomegalo,
você começa a ter mais inflamação ainda, pega mais trato gastrointestinal, pega mais cardiovascular, as pessoas infartam mais, né? E o citomégało também é um vírus que está praticamente em todo lugar, né? Porque é um vírus do grupo herpes primariamente linfotrópico, então ele está nas nossas linfas, né? Então é um negócio que é complicado também nesse contexto, né? Não sei se alguém tem algum protesto ou alguma pergunta. Ô, Ricardo, esses 7 pacientes aí que morreram depois do transplante de medula, eles morreram das complicações habituais de um transplante de medula ou teve alguma coisa a ver com ser HIV? Não, a descrição é que eles morreram das coisas habituais do transplante de medula, que é um negócio assim, eu fui procurar, sabe? Qual que é a mortalidade de transplante de medula? É um negócio tão escondido, Lúcia. É difícil, os oncologistas não contam para a gente qual que é a mortalidade, isso não sai publicado assim, né? Meus pacientes todos morreram. Difícil, né? Então, eles morrem das complicações da doença de base, mais da intervenção, do transplante de medula, né? Esse único que não morreu, ele não se curou e acabou depois morrendo, deu para saber que ele não se curou, mas ele acabou depois morrendo da própria doença de base, né? A mortalidade no INCA, no Rio de Janeiro, era em torno de 70%. 70%? 65% há 8 anos atrás. Pois se eu fosse oncologista, eu ia esconder também. Eu não ia falar que é tudo isso. Né? Porque, já pensou você falar para um paciente, você vai ser submetido a um procedimento que tem quase 70% de chance de te matar? Né? Eu não subo nesse avião, né? Normalmente. Pode ser que tenha melhorado um pouco agora, né? Tem outras câmeras, mas há 8 anos atrás, entre 8 e 5 anos, era isso mesmo. Foi quando, acho que há uns 15, o imatinib entrou, era pior, né? Por isso que foi possível colocar o imatinib, uma vez que o transplante é curativo, né? Você acaba pendendo a balança, às vezes, para o lado da doença, né? Em alguns casinhos. Né? Você quer pender para o lado do doente, acaba pendendo para o lado da doença. Não dá, por exemplo, para você falar assim, olha, vamos fazer transplante de medula para pegar um paciente que está bem, que tem uma expectativa de vida boa, só para ele eliminar o HIV. Não dá. Né? Pessoal, vamos aproveitar o Ricardo, fazer alguma pergunta, ou agradecer muito, muito legal a toda seu jeito de olhar um paciente com HIV hoje. Eu acho que nós estamos, eu não lembro quando foi o caso número 1, mas acho que está com um pouco mais de 40 anos de reconhecimento do HIV, né? De como... Eu lembro que... Foi 82, né? Foi 82, né? Não foi? Tem um caso da escola que não está computado, que é de 1980. 80. Né? Eu lembro, porque eu estava em 1982, eu estava na anatomia patológica, e eu apresentei esse caso, que era assim, era um menino que morava metade do tempo em Nova York, metade do tempo em São Paulo, ele era fotógrafo, eu falei, nossa, que cara glamuroso, né? Metade do tempo nessas duas cidades. E ele faleceu no Hospital São Paulo, em 1980, uma pneumonia rara, que era a pneumonia que na época a gente chamava de pneumonia Carini, né? Que hoje é o girovese, né? Então, era um HSH que morreu com toda a imunossupressão da AIDS em 1980. Eu sei disso porque eu apresentei esse caso em 82, quando eu estava na escola, né? Depois eu lembrei, né? Falei, caramba, eu apresentei esse caso, isso era AIDS, né? E é claro, né, que o HIV já estava aqui, ele entrou no Brasil, é bem legal a gente saber quando ele entra, a gente pode fazer análise filogenética, né, a gente pega sequências e faz uma análise bayesiana, né, achando um negócio que é um ancestral comum mais recente. É um nome complicado para falar se a gente consegue datar, através das sequências, quando o vírus entrou num determinado local. Com isso a gente sabe que ele apareceu no mundo na década de 30. Que ele entrou no Haiti
na década de 50, né? Nos Estados Unidos, no final da década de 60, e no Brasil, na década de 70, bem no comecinho da década de 70. Ele já estava aqui, é claro. Então, vamos agradecer todos os ensinamentos do Dr. Ricardo hoje e contar para vocês que essa internet é fantástica, né? Ele está na Flórida. Olha só! Era segredo, né? O Edu falou, era segredo, mas agora... ele não vai dar dinheiro de segredo, agora todo mundo já sabe. Não, mas gente, que barato. Perfeito, né? Aprendi muito. Na Vila Clementino. Mas foi muito legal, Ricardo. Muito legal. Essa sua Obrigado, visão abrangente da questão e do futuro. Nossa, fantástico. Fantástico, também adorei. Obrigado, gente. Obrigado por tudo, Ricardo. Ana, excelente a sua apresentação também. E todos muito boa. Participaram. Obrigado. Até terça que vem. O doutor Ricardo é nosso convidado quando ele quiser, todas as terças, 7 da noite, tá bom? Não, foi bom, acho que eu vou voltar terça que vem. Hein? Nossa, volte. Olha, adorei. Muito bom. Gente. Obrigado para todos, boa noite, bom jantar. Tchau, tchau. Tchau.